Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, dando sequência à nossa série de pré-dimensionamento de estruturas para fazer um orçamento, nós vamos agora fazer o pré-dimensionamento dos elementos de fundação do tipo blocos sobre estacas. Na última aula, eu mostrei para vocês como eu fazia para fazer o pré-dimensionamento de sapatas. Desenvolvi a planilha lá com vocês, ensinei a como trabalhar com a planilha. Lembrando, pessoal, essas planilhas eu desenvolvi para facilitar, né, a vida de vocês, mas quando eu fazia, né, essa parte de pré-dimensionamento, eu pegava uma planilha vazia, por exemplo, aqui, ó, pegava uma planilha vazia e calculava por aqui, só fazia uma espécie de memorialzinho de cálculo para desenvolver os cálculos. Mas com, né, esses vídeos, eu tinha que gravar os vídeos, eu resolvi fazer essas planilhas aqui para facilitar para vocês, mas o resultado é exatamente o mesmo. Eu expliquei para vocês a teoria utilizada no vídeo passado, por aqueles coeficientes lá, né, de 0,50 para pilar de extremidade, 0,25 para pilar de canto. Aí vocês já, acredito eu, entenderam como que é o conceito da coisa. Nesse vídeo aqui, acredito que vai ser mais rápido. Eu vou explicar só como utiliza a planilha, né, e a comparação de resultados entre os dois tipos de fundação. Ok? Então, a teoria por trás dessa planilha é exatamente a mesma. Tá? A única coisa que ela faz de diferente e que os cálculos são um pouquinho mais complexos, que eu nem vou entrar no mérito aqui de como fazer isso, porque isso eu explico nos nossos cursos de fundação, nos cursos do sobrado completo, nos dois cursos eu falo sobre isso, como que é o cálculo de capacidade de estacas. Né? Para calcular a capacidade de uma estaca, nós temos dois métodos utilizados hoje no Brasil, os principais pelo menos. O método Aoki-Veloso e o método Decur-Quaresma. Esta planilha aqui, ela utiliza o método Decur-Quaresma, que eu vou escolher o tipo de solo, o diâmetro da estaca e a profundidade, e ele vai me falar qual é a capacidade média daquela estaca. Tá certo? Então, novamente aqui, nós temos algumas instruções de uso. Essa planilha deve ser utilizada para pré-dimensionamento, preenche apenas as células de cor azul. Carga padrão deve ser de um pilar de centro mais carregado, por área de influência. A capacidade das estacas é baseada na relação do tipo de solo, né, e deve ser extraída do SPT, assim como no último caso. Caso haja mais de um tipo de solo no SPT, pegue o mais desfavorável entre argila, silt e areia. Nesse caso aqui, a argila é sempre o mais desfavorável, tá, pessoal? Ele é o que oferece menos capacidade de carga para as estacas. O SPT médio é a soma de todos os N SPTs de uma dada profundidade que você vai escolher. Por exemplo, o meu equipamento de perfuração lá vai até 6 metros de profundidade. Então, é essa profundidade que você vai trabalhar. Você vai definir a profundidade que você quer trabalhar. A profundidade também é definida de acordo com a capacidade de carga. Né? Então, você pode aumentar a profundidade para aumentar a capacidade de carga. Então, isso também é variável. A capacidade de carga da estaca é calculada com o método Decur-Quaresma simplificado, como eu disse para vocês. E aqui a última observação é a utilização e resultados dessa planilha são de inteira responsabilidade do usuário. Tá? Então, você pode usar essa planilha irrestritamente, porém, os resultados vai depender de você, assim como qualquer software de dimensionamento depende do usuário. Ok? Então, vamos lá. O que eu tenho que preencher aqui? Primeira informação, maior dimensão do pilar. Então, tudo aqui em centímetros. Né? Então, a maior dimensão do nosso pilar é 30 centímetros. Aí nós vamos escolher o diâmetro da estaca, que vai de 20 até 50 nesse caso aqui. Vamos deixar 20 mesmo, que é um diâmetro bem comum para obras de pequeno porte. O tipo de solo. Aonde eu tenho essa informação do tipo de solo? No laudo de sondagem. Então, aqui no laudo de sondagem, nós temos aqui argilas, né, nas 4 primeiras camadas, e depois, a partir da 5ª camada, nós temos aqui
uma areia. Porém, nós não vamos chegar nessa profundidade. Vamos colocar aqui que eu quero uma profundidade, por exemplo, de 6 metros da estaca. Porém, 6 metros da estaca contando da onde? Do fundo do nosso bloco de fundações. Então, o que eu costumo fazer? Nós temos aqui o perfil do terreno e eu vou fazer a escavação do bloco de fundação. Eu desconsidero o primeiro metro. Tá? Então, desconsiderando o primeiro metro, eu tenho ali que contar a profundidade da estaca a partir do primeiro metro. Então, eu pego a média a partir do primeiro metro, descontando esse primeiro metro. Então, digamos aqui, ó, esse primeiro metro eu desconto ele, não vou considerar, então eu vou descartar ele, porque o meu bloco de fundação vai ficar aqui, e conto a partir do SPT de número 4. Então, 4 é o meu primeiro SPT, 5 o segundo, eu quero 6 metros de profundidade, então eu vou até o 13 aqui, que tem 6 metros de profundidade, descontando o primeiro metro. Então, eu vou pegar esses SPTs aqui, ó, 4, 5, 7, 11, 12 e 13. Ok? Então, esses são os SPTs que nós vamos considerar para as nossas estacas. Então, esse SPT médio aqui é o quê? É o SPT médio dessas camadas. Então, o que nós temos que fazer? Eu vou abrir aqui a calculadora e vou somar aqueles SPTs médios que nós temos aqui. Ó. Nós temos 4 mais 5 mais 7 mais 11 mais 12 mais 13. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 52, dividido por 6, eu tenho um SPT médio de 8,6. Eu coloco 8,6? Não, vou colocar ou 8 ou 9. Tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar 8, porque eu quero ir a favor da segurança. Então, venho aqui e coloco o SPT médio como 8. Então, esse é o nosso SPT médio. E esse SPT de ponta. A estaca ela tem dois tipos de incrementos de capacidade de carga. Ela resiste por atrito lateral, né, que é toda a volta da estaca com o atrito do solo, e ela tem a resistência de ponta. Então, essa resistência de ponta tem que considerar o SPT presente na ponta dessa estaca. Então, eu venho aqui e pego o SPT de ponta, que está no nível menos 7, que é o SPT de 13. Então, o SPT de ponta da nossa estaca é 13. E a profundidade é 6. Nesse caso, ele calcula aqui para a gente a capacidade da estaca. Tá? Então, cada estaca com 6 metros de profundidade, 20 centímetros de diâmetro, com esses SPTs aqui, vai me oferecer 11,65 tonelada por estaca. Tá certo? Então, considerando cada estaca, eu posso definir qual é o número de estacas que eu preciso para a minha carga, que já está preenchido aqui, que é de 29,7. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma carga de 29,7, é só pegar o 29,7 dividido pela capacidade de estacas, que eu tenho o número de estacas. Eu precisaria de duas estacas e meia para resistir a essa capacidade aqui de 29,7. Logicamente que eu não vou utilizar 2 estacas e meia, eu vou utilizar 3 estacas. Ok? Mas a planilha já faz isso automaticamente para a gente. Basta preencher aqui os tipos de pilares. Né? Conforme a gente já viu na última aula, eu vou preencher aqui todos os tipos. Ó. O pilar 1 é um pilar de canto, o pilar 2 é um pilar de extremidade, o pilar 3 é um pilar de canto. O pilar 4 é um pilar de extremidade, o pilar 5 é um pilar de centro, o pilar 6 é um pilar de extremidade, o pilar 7 é um pilar de canto, o pilar 8 é um pilar de extremidade, o pilar 9 é um pilar de centro, o pilar 10 é um pilar de extremidade, 11 de canto, 12 de canto, 13 de extremidade e 14 de canto. E aí, nós temos as cargas, 7,42, exatamente a mesma carga que deu lá nas sapatas. Porém, ao invés dele dimensionar a sapata para a gente, ele vai colocar aqui as informações do bloco sobre estacas. Ó.
Esta carga de 7,42 vai precisar de apenas uma estaca, de um bloco de uma estaca, que vai ser um bloco de 60 por 60 com 40 de altura. Então, com uma estaca central, vai ser este bloco aqui, ó. Aqui faz um desenho, né, uma espécie de um diagraminha, que vai ser esse bloco, ó, 60 por 60. Esses valores aqui eles são atualizados de acordo com a carga que eu coloco ali, tá, pessoal? Então, se mudou a dimensão da estaca aqui, vai mudar aqui também. Então, o meu bloco de uma estaca tem 60 por 60 com uma estaca de 20 centímetros no centro de diâmetro. O pilar P2, né, tem um bloco sobre duas estacas de 60 por 1, com 45 centímetros de altura. Aqui ele vai calcular para a gente já o volume do bloco, que tem 270 litros, né, ou 0,27 metros cúbicos de concreto, o volume das estacas e o volume total, somando o volume das estacas mais o volume do bloco. Então, se eu somar esses dois aqui, ó, dá 0,647, exatamente o que deu aqui embaixo também. Tá certo? Então, aqui nós temos o valor total dos volumes para cada bloco, somando as estacas. Vejam só, para o pilar mais carregado, eu preciso de um bloco de 3 estacas, que é o pilar P5 e o pilar P9. Então, para esses dois pilares, um bloco de 3 estacas seria o suficiente. Aqui nós temos uma informação interessante, que é, esse bloco é triangular. Quando é um bloco de 3 estacas, é interessante trabalhar com blocos triangulares, que ele tem uma distribuição de esforços melhor, que é esse bloco aqui, ó. Tá? Ele tem 100 por 100 aqui, ó, aproximadamente, né? Então, essas dimensões da diagonal aqui vai depender de alguns fatores, como o diâmetro da estaca, né, e tudo mais. Mas essa dimensão de 100 aqui é uma dimensão padrão. Você pode colocar 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, fazer um triângulo equilátero que daria na mesma. Faz 3 estacas e você está tranquilo aí, né, na quantidade de estacas. Então, nós temos dois blocos triangulares, que é o pilar P5 e o pilar P9, que são os pilares mais carregados. E nós podemos ver aqui o volume total de concreto. Vejam só, o volume total de concreto é de 8 metros cúbicos. Se a gente for comparar com as sapatas, né, nós tínhamos aqui, ó, com SPT de 4, né, que a gente tinha visto anteriormente, nós tínhamos um volume de 9 metros cúbicos, né, então já ganhei 1 metro cúbico se eu for trabalhar com estacas, e o aço aqui nas sapatas, 810 quilos. Nos blocos sobre estacas, vamos ver, blocos sobre estacas, eu tenho aqui um aço de 432 quilos, metade do que eu vou gastar com sapatas. Por quê? Quando a sapata é muito grande, eu preciso armar muito mais essa sapata, né? E no caso aqui dos blocos, a armadura é um pouco mais simples. As estacas delas não precisam ser totalmente armadas, e é considerado isso no cálculo. É considerado a armadura apenas nos 2 primeiros metros, que é o convencional para obras de pequeno porte. Então, a taxa de aço é reduzida significativamente aqui, para quase metade da taxa de aço que é lá aplicada em sapatas. Tá certo? Então, para uma obra desse porte, com essas características de solo, nós temos uma probabilidade de ter um custo menor utilizando blocos sobre estacas. Tá certo? Blocos sobre estacas é mais viável economicamente para a gente. Então, utilizando essa planilha, fica fácil da gente observar isso, porque o bloco sobre estaca oferece ali, por mais que seja um elemento que pode parecer mais caro, né, tudo mais, mas ele vai economizar em concreto. E também, teoricamente, em escavação, porque o equipamento que faz o furo de estacas é muito mais barato do que você pagar a mão de obra para o cara fazer a escavação de uma sapata gigante, por exemplo. Né? Porque a sapata você tem que escavar o solo todo ali. Né? Se for uma sapata de 2x2 por 50 de profundidade, você tem que fazer 2x2 por 50 de profundidade, independente se a sapata tem
essas seções inclinadas aqui que a gente vê no desenho, né? Então, a gente não consegue escavar só isso daqui. Então, o volume de terra é considerado como o volume todo. Então, considerando o bloco sobre estacas ou sapatas, é mais viável trabalhar com blocos sobre estacas. Tá certo? Então, só para vocês terem uma noção que essa planilha ela é bem coerente com a realidade. Eu tenho aqui as cargas reais dos pilares. Tá? Então, vou pegar aqui as cargas reais. Essas foram as cargas que eu tirei do projeto estrutural, fazendo lá as vigas que morriam nesses pilares, peguei as cargas de apoio dessas vigas que morriam nesses pilares, então é carga real. Tá? Vamos comparar essa carga real com as cargas que nós coletamos aqui, ó, as cargas desses pilares. Então, coloquei os valores aqui, vou pegar esses pilares e colar aqui também. Quero só os números. Vejam só, a única diferença é que aqui está em quilonewton e aqui está em tonelada. Então, eu vou transformar tudo aqui em quilonewton. Ó, essa aqui são as cargas que nós coletamos por pré-dimensionamento. Tá? Então, ó, pilar P1, a carga real 65 kN e a carga que nós fizemos por pré-dimensionamento 74. Então, um pouquinho acima. Pilar P2, 122 kN para 148, também um pouquinho acima. Né? Se a gente for fazer aqui, ó, um dividido pelo outro, esse dividido por esse, nós temos a porcentagem, né? Deixa eu fazer ao contrário. Esse dividido por esse. Nós temos aqui a percentagem. 11%. Alguns dão mais, outros dão menos, né? Ó, 12%, 18%, 4%, 10%, 12%. Esse pilar aqui, ó, P6, ele deu 41%. Vamos ver o porquê que ele deu 41%. Pilar P6. Esse pilar aqui, ó, é um pilar que deu uma carga real de 87 kN e a carga calculada é de 148. Por que que ele deu menos? Porque é um pilar que ele não recebe essa laje aqui da escada. Aqui eu tenho um vão da escada, né? O que a gente acaba ignorando quando nós estamos fazendo pré-dimensionamento. Nós consideramos aqui como tudo laje, né? Então deu essa diferença de carga. Isso é normal, por isso que é pré-dimensionamento. Aqui no pilar P7, mesma coisa. O pilar P7 ele é um pilar que ele acaba no primeiro pavimento. Ele não é composto por duas lajes, né? Então, esse pilar P7 a gente considerou uma carga que foi uma carga superior à carga real dele. Igualmente para o pilar P8, que é esse pilar aqui, ó, ele recebe parte apenas de uma laje e 1/4 da segunda laje, portanto, é um pilar menos carregado. Aí volta a ficar ao normal, né? A carga do pilar P9, por exemplo, nós temos aqui 211 kN e a carga que a gente considerou 297 kN, uma diferença aí de 29%. Então, todas as nossas cargas que a gente considerou ficou um pouquinho acima da realidade, né? Se a gente for fazer uma média aqui, ó, vamos fazer a média aqui, ó, dessa coluna, nós temos 33% de margem, que fica abaixo ainda dos 40% que a gente considera, por exemplo, num projeto estrutural, né? Então, 33% é totalmente dentro aí da coerência da engenharia de estruturas, engenharia de orçamentos, por exemplo. Então, nós não podemos ficar, por exemplo, 60%, 70% mais, que aí, né, nós temos, né, uma dificuldade de alcançar a realidade. Mas 33% estamos abaixo ainda dos 40% que a gente costuma utilizar. Tá certo? Então, essa planilha de pré-dimensionamento ela é coerente para o pré-dimensionamento no caso de um orçamento, por exemplo.
tranquilamente dá para a gente usar e comparar custos aqui sem problema nenhum. Ok, pessoal? Então, é isso que eu queria trazer com esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa planilha, quer utilizar essa planilha, para você baixar ela é muito simples, tá? Você vai seguir o nosso Instagram, vai lá no perfil do Instagram que vai estar aí na descrição desse vídeo e vai depois ir lá no direct e solicitar. Eu quero a planilha de pré-dimensionamento de fundação. Aí o robozinho lá, ou eu mesmo se estiver online, já vai te enviar essa planilha automaticamente, ok? Então é assim que você consegue essa planilha. Tem que seguir o perfil do Instagram e pedir lá no direct do Instagram que é enviado para você um link para fazer o download. Ok, pessoal? Então é isso aí. Agradeço a audiência de vocês até aqui. Se possível, curtam o vídeo, compartilhem também. Isso ajuda demais o canal. E aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!